Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, diz o Senhor. Hoje a palavra de Deus nos ajuda a compreender o papel que a mãe de Jesus ocupa na igreja e em nosso coração. Nós amamos e veneramos Maria por um privilégio e uma graça sem igual que ela recebeu de Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Maria nos ensina que no reino de Deus não é quem é grande, não é quem tem títulos, não é quem se acha isso ou aquilo, mas sim aquele que está disposto a aprender e ter o seu coração moldado segundo a vontade de Jesus. Hoje, irmãos e irmãs, 16 de julho, celebramos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e nossa mãe. Celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. Na oração em honra a Nossa Senhora do Carmo, nós rezamos: ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo. Um pouco de história. Os primeiros eremitas que se fixaram no Monte Carmelo no século XII, instalaram-se em grutas e construíram no centro delas um oratório, uma pequena capela, dedicado a Nossa Senhora. Escolheram a Virgem Maria como patrona da ordem, a senhora do lugar. E assim os primeiros carmelitas colocaram-se inteiramente à disposição, consagraram-se e viveram em obséquio, que é dedicação total de Jesus Cristo, e também de sua mãe Maria. Mais tarde, a senhora do lugar recebeu o título de Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Monte Carmelo. Estes eremitas, querendo imitar o exemplo do profeta Elias, reuniram-se ao redor de uma fonte chamada Fonte de Elias. No Monte Carmelo, na Palestina, iniciaram um estilo de vida que mais tarde se estenderia pelo mundo afora. Um pouco depois, devido à guerra entre cristãos e muçulmanos, os carmelitas viram-se obrigados a emigrar para a Europa, para continuar a própria vida religiosa e lutar por seu espaço entre as várias ordens mendicantes que lá existiam. O título de Nossa Senhora do Carmo está unido ao sinal do Santo Escapulário, conhecido como o Bentinho. Não é o nosso Padre Bentinho. A Virgem Maria se manifestou a São Simão Stock, que era o superior da ordem na época em que estava com muita dificuldade. A ordem estava passando por muitas provações. E aí então a Virgem Maria se manifestou ao superior São Simão Stock. São Simão Stock recebeu o escapulário com a promessa da sua proteção constante em todas as situações da vida, principalmente naquela situação de crise. A presença de Maria com o nome de Nossa Senhora do Carmo foi se espalhando por toda a Europa. E essa devoção foi trazida para a América Latina logo no início da colonização. É difícil encontrar uma diocese latino-americana que não tenha pelo menos uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Não somente só igrejas matrizes ou catedrais dedicadas a Maria, mas também lugarejos, capelas, oratórios. Isso prova como esta devoção saiu do âmbito restrito dos conventos carmelitanos e se tornou propriedade do povo e de toda a Santa Igreja. A Virgem Maria, ao ser invocada com o título de Nossa Senhora do Carmo, cujo significado é vinha do Senhor, nos faz relembrar que ela é a flor mais bela e mais esplêndida que a Igreja e nós podemos conhecer. Ela é toda bela porque é toda de Deus. Ela é esplêndida porque deixou brilhar em si a graça e a glória de Deus. Quando contemplamos Maria, quando olhamos a sua beleza e contemplamos tudo aquilo que está nela, na realidade admiramos tudo que Deus fez por meio dela. Ela se fez serva e discípula do Senhor. E assim deve acontecer conosco também, irmãos,
quando nos tornamos servos, discípulos do Senhor e submissos à palavra de Deus. Nós hoje queremos olhar para a Virgem Mãe, Senhora do Carmo, e pedir que ela também nos ensine a entrarmos na escola de Jesus, para aprendermos com Ele o sentido e a direção da vida. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe todos os carmelitas, leigos, freiras, monjas e frades, seus filhos prediletos. Abençoe também todos que usam o Santo Escapulário do Carmo. E abençoe também você que está participando conosco dessa Santa Missa. Assim sendo, irmãos, possamos rezar como Maria, o Magnífica, que diz: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Meus queridos, e hoje nós temos um motivo a mais para se alegrar e celebrar. Hoje o nosso querido amigo Padre Raimundo celebra o seu 15º ano de vida como sacerdote do Senhor. São 15 anos de padre, 15 anos de graças, de bênçãos, de alegrias, e por que não dizer, padre, de desafios? O Padre Raimundo, e também nós todos podemos rezar como Maria. O Senhor fez em mim, fez o Senhor, faz em nós maravilhas. Seu lema de ordenação: pela graça de Deus sou aquilo que sou, amado e escolhido para servir o Senhor. Que lema, Padre Raimundo. Ele veio de longe, veio de Piripiri, veio para servir. Agora, pela graça de Deus, ele foi escolhido para servir aqui na nossa paróquia, né? Faz poucos meses. O que será que Deus tem em mente para ele e para nós? O que será? Por quê e para que Padre Raimundo está conosco? Mistério de Deus. O pouco tempo que ele está conosco já demonstrou para que veio. Mas que simpatia, né? Um homem simpático, um padre simpático, alegre. Mas que alegria e que bondade. A gente percebe nele espiritualidade. E eu sou carmelita, sou chegado em espiritualidade. Padre Raimundo, quero ler um trecho belíssimo, resgatado pelo Papa Bento XVI no ano 2009, em que São João Maria Vianney se refere aos padres. Eu acho até que o senhor deve ter lido, muitas vezes, né? São João Maria Vianney fala muito sobre os padres. Diz assim: um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode conceder a uma paróquia, e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. Bom pastor. Oh, como é grande o Padre, diz Cura d'Ars. Se lhe fosse dado compreender-se a si mesmo, morreria. Se nós compreendesse o que é ser padre, nós morreríamos, diz o Cura d'Ars. Deus obedece-lhe, ele pronuncia 2 palavras e a sua voz, Nosso Senhor desce do céu e encerra-se numa pequena hóstia. Daqui a pouco vamos ver, testemunhar, experimentar isso. Sem o sacramento da ordem que o Padre Raimundo assumiu, não teríamos o Senhor. Quem o colocou ali naquele sacrário? Foi o sacerdote. Quem acolheu a vossa alma no primeiro momento do ingresso da vida? Foi o sacerdote. São palavras do Cura d'Ars. Quem a alimenta para lhe dar a força de realizar a sua peregrinação? O sacerdote, o padre. Quem a há de preparar para comparecer diante de Deus, levando-a pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O sacerdote, sempre o sacerdote. E se esta alma chega a morrer pelo pecado, quem a ressuscitará? Quem lhe restituirá a serenidade e a paz? Ainda o sacerdote. Se compreendêssemos bem o que um padre é sobre a terra, morreríamos, e ele repete, não de susto,
mas de amor. De amor. Se nós compreendêssemos o mistério que o Senhor assumiu, o ministério que o Senhor assumiu, morreríamos de amor. Sem o Padre, a morte e a paixão de nosso Senhor não teria servido para nada. É o Padre que continua a obra da redenção sobre a terra. Que aproveitaria termos uma casa cheia de ouro, se não houvesse ninguém para nos abrir a porta? Ainda é a palavra de cura d'Ars. O Padre possui a chave dos tesouros celestes. É Ele que abre a porta. É o econômico do bom Deus, o administrador dos seus bens. Deixai uma paróquia durante 20 anos sem padre, e lá irá adorar-se as bestas, as feras, o demônio. O padre não é padre para si mesmo, é para vós, é para nós. O Senhor não é padre para o Senhor mesmo, o Senhor é padre para nós, querido Padre Raimundo. Padre Raimundo, o Senhor sabe que a vocação presbiteral não é um mérito pessoal, mas escolha de Deus. O Senhor refletiu muito aí na sua vida, né, de vocacionados, de seminarista, muito sobre isso. E esse texto aqui, quantas vezes, né, o Senhor deve ter meditado. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos. Né? João 15:16. Padre Raimundo, o Papa Francisco disse: a vida sacerdotal não é um escritório burocrático ou um conjunto de práticas religiosas ou litúrgicas para atender. Ser sacerdote significa arriscar a vida pelo Senhor e pelos irmãos, pelas pessoas, carregando na própria carne as alegrias e angústias do povo. Como é pesado, né? Como é pesado. Dedicando tempo e escuta para curar as feridas dos outros, oferecendo a todos a ternura do Pai. Esse é o Padre. Nesses 15 anos, Padre Raimundo, o Senhor tem feito isso, com certeza. Com certeza o Senhor tem feito isso. Parabéns, Padre Raimundo. Quando o Senhor não estiver bem, pode procurar por mim, ou por qualquer membro da nossa paróquia. Os irmãos estão ouvindo isso. Quando o Senhor não estiver bem, pode procurar por qualquer membro desta paróquia. Pelo menos uma prece a Deus o Senhor terá. Pelo menos. E quando a pandemia passar, Padre Raimundo, e vai passar, pode contar com o nosso abraço muito carinhoso, muito apertado. Pode acreditar, quando o fardo pesar, nos chame para ajudar a carregar. Padre Raimundo, amamos o Senhor, amamos o seu sacerdócio, o seu ministério. Que Nossa Senhora do Carmo, a Senhora do Santo Escapulário, o abençoe copiosamente. Querido Padre, receba um dos objetos de devoção que nós carmelitas tanto prezamos, que é o Santo Escapulário. Escapulário é sinal de proteção, mas também é sinal de missão e de serviço. Parabéns, Padre Raimundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse escapulário do Senhor, pendure aonde quiser, no pescoço, na porta de casa, dentro da Bíblia, leve com o Senhor. O Senhor é o protegido de Nossa Senhora do Carmo. Abraço para o Senhor. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Agradecido profundamente
pelas palavras do nosso irmão Vicente, membro da família carmelitana, pelo qual tem como protetora Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, e assim trazendo também ao altar do Senhor a sua missão, né, e a missão de toda a família carmelitana. Deus o abençoe sempre. Muito obrigado pela profundidade das suas palavras, né, que foi ao coração com muito carinho, não é? Me fez mais pequenino ainda e mais dependente ainda da força de Deus, da proteção da mãezinha do céu, Nossa Senhora do Carmo. Muito obrigado. E por intercessão dela, vamos elevar a Deus as nossas preces.